Olá, eu sou o Kiko Molica, um apaixonado por cinema brasileiro. Se você gosta de ver como os filmes são feitos, eu tenho uma playlist especial para você. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e ativar as notificações. Foi em 2000 que eu visitei um set de filmagem pela primeira vez. De lá para cá, o número de oportunidades passou de 100. Sim, me chama que eu vou. É um super privilégio poder ver grandes atores ou grandes profissionais de cinema trabalhando. E eu gosto de conversar com todo mundo. Não só com os atores e com os cineastas, mas também com a equipe técnica. Com diretor de fotografia, diretor de arte, maquiador, figurinista, enfim, se deixar eu vou falar com todo mundo. Um filme de terror. Falar com o maquiador, que faz aquele sangue jorrar. Falar com o técnico de efeitos especiais é fundamental. Se você vai para um filme de época, falar com a figurinista é fundamental. Enfim, cinema se faz com muita gente, todos os profissionais que estão ali no set são fundamentais para um bom resultado no final. Fica agora com 3 reportagens que tem aqui na nossa playlist que ilustram muito bem tudo isso que eu estou falando. Ação. Olha pra mim quando eu falo com você. Olha pra mim. O que é isto? Bicho de Sete Cabeças é o primeiro longa da Laís Bodansky, é o primeiro longa do Rodrigo Santoro e é o primeiro longa que eu visitei um set de filmagem. E foi divertidíssimo. O que eu lembro é que o Rodrigo era bem novinho. Aliás, todo mundo era muito novinho naquele set. A energia era muito boa, a vibração era muito grande. Esse filme é baseado em história real. Conta a história de um rapaz que foi parar num hospital psiquiátrico porque o pai encontrou um cigarro de maconha na mochila dele. E ele sofre abusos terríveis nesse lugar. E, enfim, é um filme muito importante, eu gosto muito do filme. Quando a gente tá no set, não dá pra saber se você vai gostar ou não vai gostar, que o filme tá em processo, mas eu adorei ter visitado esse set, adorei o filme, adoro o filme. Ô, Né, senta aí pra tomar um café. Quer não? Tô aqui trabalhando, senta aí, quer um café não? Você já tomou café? Já. Eu lembro que eu entrevistei o roteirista Luiz Bolognese, eu entrevistei o elenco, além do Rodrigo, Otton Bastos, grande ator. O Gero Camilo não estava no set nesse dia, mas é um ator que faz um papel incrível, tem uma participação incrível nesse filme. Falei com o diretor de arte, falei com o diretor de fotografia. É uma matéria bem grande, num formato em que eu ainda não atuava como repórter ali em frente às câmeras, eu estava mais em off. Enfim, recomendo. Por mais que seja a história de um adolescente pichador, né, que mora mais afastado do centro da cidade, mas ele é um adolescente, como qualquer um. Ensaio sobre a cegueira, adaptação do livro de mesmo nome, do José Saramago, feita pelo Fernando Meirelles. Um filme é sempre menos que um livro, né? O filme é uma coprodução Brasil, Japão e Canadá. Teve cenas rodadas aqui em São Paulo, em diversos lugares da cidade, mas a gente acompanhou as filmagens no Minhocão. Era um set gigantesco, porque acompanha aquele grupo, né, de pessoas que ficaram cegas, caminhando meio perdidas pelas ruas. Então tinha muito plano aberto, né? Então isso demandava muita figuração, muita cenografia, né? Tudo que aparece de longe tinha que fazer parte do filme. A gente conversa com bastante gente. Julianne Moore, Mark Ruffalo e Danny Glover estavam no set. Mas infelizmente não deu para conversar com eles por questões contratuais. Mas falamos com Alice Braga, nossa representante neste casting internacional. Parece um pouco óbvio, mas assim, que a gente precisa ficar cego para poder realmente olhar para dentro, sabe? Também falamos com o César Charlone, fotógrafo, né, diretor de fotografia do filme, parceiro do Fernando Meirelles de outras produções, né, é o fotógrafo do Cidade de Deus. Esse set era tão grande que eu dei um rolezinho com a Andréa Barata Ribeiro, produtora do filme, num carrinho de golfe, e aí eu passo pelos trailers em que os atores descansam enquanto não estão participando das cenas. Até então eu nunca tinha visto isso. Eu acho que vale checar essa reportagem porque é uma super produção capitaneada pela O2 Filmes. Doutor Gama, 5º longa-metragem do cineasta Jefferson D. O filme resgata a história do Luiz Gama, abolicionista, interpretado na sua fase adulta pelo ator César Melo. O filme foi rodado em Paraty e reproduz a São Paulo do século XIX. Quem explica isso direitinho na reportagem é o diretor de arte Thales Junqueira. Eu também consegui entrevistar Zezé Mota, o Johnny Massaro,
diretor de fotografia, produtora. É uma reportagem que eu acho que vale a pena ver porque se trata de um filme de época. Acho que é um tipo de longa mais complicado de se fazer. Não sei se eu posso dizer isso, mas é mais complexo. Luiz Gama é um advogado que não conseguiu se formar advogado porque era negro. Esse filme do Jefferson D tem uma coisa muito bacana, que é a preocupação do diretor, da produção, de se cercar de profissionais pretos para contar a história de um preto muito importante. Existe cinema negro no Brasil e a produção do Jefferson D comprova isso assim, sem sombra de dúvidas. Mas eu trabalho com a lei! A lei não garante justiça, Sr. Gama. Dica bônus para quem chegou até aqui. Malas Artes e o duelo com a morte de Paulo Morelli. Esse filme é protagonizado pelo Jesuíta Barbosa e é, talvez, o longa brasileiro com maior número de efeitos especiais. Uma boa parte das cenas desse filme foram geradas por computação. Então tem aquela gravação com fundo verde, os personagens voam, milhares de velas acesas. E um guri? Tá entre a vida e a morte. Eu acho que vale a pena conferir a reportagem e ver o filme, claro, porque ele tem muitos efeitos e os efeitos são muito bem feitos. Enfim, pessoal, é isso. Curtiram o vídeo, não deixa de curtir. Se não se inscreveu no canal ainda, se inscreva e até mais. Beijo!